Você sabe o que é carry trade? Entende como juros, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, interferem no câmbio, no preço que você paga para comprar dólares? E como as decisões do Banco Central americano podem impactar a inflação no Brasil? Assunto do Cafeína de hoje. Olá, Cafeína no ar. Olha, para explicar rápido, carry trade é quando investidores tomam dinheiro emprestado em um país que tem taxas de juros menores e emprestam esse dinheiro em países que têm taxas de juros maiores. Na operação de pegar barato e emprestar caro, eles ganham dinheiro. A diferença entre as duas taxas é o lucro deles. Isso é o tal do carry trade. Como o Brasil tem estruturalmente taxas de juros mais altas do que as taxas dos Estados Unidos, é muito comum os investidores tomarem dinheiro lá e emprestarem aqui. Hoje, a chamada Fed Fund, taxa básica de juros americana, está no intervalo de 5 a 5,25% ao ano. É assim que funciona lá, né? A taxa tem um intervalo. Agora, considera a Selic, a taxa brasileira de juros, a básica, 13,25%. Claro que a diferença nominal, né, uma menos a outra, não é a única coisa a se avaliar, mas só essa diferença já representa cerca de 8 pontos percentuais. Ou seja, o investidor não usou dinheiro nenhum dele, pegou emprestado em um país a um preço baixo e emprestou em outro a um preço alto, não desembolsou nada ou quase nada e ganhou 8% ao ano nessa operação. Nada mal, né? Pouco tempo atrás, o Brasil começou o seu ciclo de queda nos juros, ou seja, os diretores do Banco Central decidiram reduzir a taxa. Do outro lado, lá nos Estados Unidos, Jerome Powell, o presidente do Federal Reserve, falou no simpósio de Jackson Hole que uma queda das taxas, por enquanto, está descartada e que o Fed pode, inclusive, se necessário, voltar a aumentar os juros caso a inflação persista. Vale lembrar que a alta foi interrompida nas últimas reuniões do FONC. Então, a gente tem juros no Brasil caindo e juros nos Estados Unidos estáveis. Resultado, a diferença ou o diferencial dos juros dos dois países se reduziu e a tendência é que continue reduzindo cada vez mais. Se você entendeu o que é carry trade, já está percebendo que algo muda. Acaba compensando menos para os investidores pegar dinheiro lá fora e emprestar aqui no Brasil, simplesmente porque a diferença nessas taxas, o lucro que esse investidor teria, é menor. Com isso, a gente tende a ter um menor fluxo de dólares no Brasil. Com menor oferta de dólares aqui, o preço do dólar sobe, o dólar fica mais caro, ou em outras palavras, o real se desvaloriza. E no último mês, a gente já viu a moeda brasileira perder um pouco da força frente ao dólar. Em grande parte, isso se dá sim por conta do carry trade. Claro que tem também outros fatores importantes, como depreciação das commodities, da balança comercial brasileira, do cenário fiscal, da credibilidade ou falta dela na economia brasileira, da temperatura política e por aí vai. Tudo isso entra nesse caldeirão. Mas ainda assim, voltando para o foco do programa de hoje, a dinâmica dos juros brasileiros e dos juros americanos é fundamental. Isso vai continuar nos próximos meses. Tem impacto importante para a gente aqui no país, né? As próprias autoridades monetárias do Brasil já afirmaram que estão monitorando a situação. Pensa comigo, se o Brasil acelerar os seus cortes de juros, é esperado que o real se enfraqueça mais. Se o real se enfraquece, a inflação tende a avançar, uma vez que a força da moeda é vital na dinâmica do comércio. Para lembrar, real mais fraco é igual dólar mais caro. Produtos importados ou que têm componentes, ingredientes importados na sua composição, sobem de preço e com isso a inflação como um todo vai para cima. Aí o Banco Central fica ligado. Uma das principais tarefas dele é controlar a alta dos preços. Entre outras estratégias, os diretores têm que manter a atratividade dos títulos brasileiros para o carry trade, para sustentar a força da moeda. Depois da última reunião do Copom, quando a gente teve um corte na taxa Selic, o dólar acabou subindo. Mas tá bom, acho que toda a causa e como funciona o carry trade já ficou bem claro, né? Bem endereçado. E como isso vai impactar o preço do dólar no futuro? Não dá para saber, e muito menos para garantir. É bem provável que a queda dos juros brasileiro, enquanto o americano fica estável, contribua para o real perder força. Mas como eu disse antes, a diferença das taxas não é a única variável levada em conta pelos investidores e não é a única variável que tem reflexos na cotação do dólar. O Goldman Sachs, num relatório divulgado no fim do primeiro semestre, afirmou que apesar da queda dos juros, eles, os analistas, enxergam o carry trade continuando no Brasil. O Banco Americano citou como motivo para isso o recuo da inflação e a melhora do cenário político e econômico nacional. Começando pela inflação, os principais índices
também são levados muito em consideração na tomada de decisão do carry trade. Vamos lá, pensa comigo com a cabeça de um investidor. Ok, os juros têm uma diferença relevante e eu vou ganhar com isso, beleza. Mas e se a moeda na qual eu vou ganhar se desvalorizar? Aí não adianta de nada ganhar nos juros se a moeda perder o valor. Você ganha nas taxas, mas perde na desvalorização. E é por isso que a inflação também acaba sendo importante para o carry trade. No caso do Goldman, eles mencionam que a alta dos preços está controlada no Brasil e que isso deve pesar a favor do real nesse movimento. De qualquer forma, só bom lembrar que o último IPCA trouxe uma leve alta. Um outro fator apontado pelo Goldman é a melhora da situação política e econômica brasileira com a aprovação do arcabouço fiscal e de outras reformas no passado. Ou seja, não é um recorte do resultado desse governo, mas sim dos avanços do Brasil ao longo dos últimos anos. Quando um investidor vai tomar a decisão de fazer um carry trade, ele, óbvio, também leva em consideração a relação de risco e retorno. Na Argentina, por exemplo, a taxa de juros está em 97% ao ano. Mas do que adianta se a inflação é altíssima e o Estado está para quebrar a qualquer momento? Para muito investidor, é mais interessante a relação risco-retorno do Brasil, fazer o carry trade considerando o empréstimo no Brasil do que emprestar dinheiro na Argentina, onde a garantia é muito menor. Então, se o diferencial de juros do Brasil em relação aos juros dos Estados Unidos continuar diminuindo, por conta da queda da taxa de juros, mas o Brasil conseguir manter a inflação e o fiscal controlados, é possível que o carry trade continue e que o câmbio se mantenha relativamente estável. Mas o fiscal vai ficar controlado? Até que ponto vão esticar essa corda? Aí o tempo é que vai dizer. É interessante notar que se os juros caem de forma sustentada em pilares sólidos, não sob pressão ou canetada, e se a condução fiscal é saudável e controlada, talvez seja pedir demais na atual conjuntura, o país poderia entrar numa situação de melhora dos gastos públicos. Os gastos do governo com a dívida pública são atrelados aos juros, e se as taxas caem, o governo gasta menos com a sua dívida. Além disso, o Brasil também poderia entrar em uma trilha de crescimento econômico. Juros mais baixos fazem as pessoas consumirem mais e empurram o PIB para cima. PIB para cima aumenta a arrecadação e por aí vai. Não que seja esse o caminho adotado. A arrecadação está sendo lastreada menos em crescimento econômico, menos em incentivo à livre iniciativa e muito mais em aumento de alíquotas, elevação de taxas, de todo tipo. E você está vendo isso diariamente nas notícias. Mas fica aqui a reflexão. Eu espero que você tenha gostado desse Cafeína, de toda esta temática, dessas divagações. Enfim, deixe seu comentário aí. Muito obrigado pela companhia, pelo like, por se inscrever no Invest News e até o próximo programa. Tchau!